Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Infra Podcast diretamente no nosso primeiro evento Infra Roads e estou aqui hoje com o professor Rodrigo Leandro, que acabou de dar uma palestra, professor que é professor da Universidade Federal de Uberlândia. Professor, o que está achando do evento? Como é que foi a tua palestra? A palestra foi ótima, foi muito melhor do que eu imaginava, né? O pessoal ficou grudado, o pessoal realmente interessado. Essa é a diferença de um evento de qualidade. A plateia é muito alto nível, então isso também ajuda o palestrante. Então foi uma conexão perfeita. Agradeço a oportunidade e a coragem também do IPOS em promover esse evento, porque se esse evento, como é que a gente ia trocar experiências, conversar sobre os problemas. As perguntas também da plateia foram super interessantes, por quê? Porque a plateia entende do assunto, né? Então a gente se complementa. Se esse evento não tivesse sido promovido pelo IPOS, né, então a gente não teria essa troca de experiências. Agradeço vocês e parabéns. Eu que agradeço, professor. Professor, vamos falar um pouco que é sobre a sua especialidade, a questão dos ensaios e tudo mais. Como é que está hoje o dimensionamento dos pavimentos no Brasil? A gente está utilizando ensaios corretos? A gente tem muita coisa para melhorar, se inspirando nos países lá fora. O que está tendo de diferente lá que a gente não está utilizando aqui? O Brasil está caminhando, como sempre caminhando, mas eu posso te falar o seguinte: o Brasil ele tem alguns cenários bem distintos. Hoje as concessionárias que têm um poder econômico e conseguem fazer uma abordagem mais mecanicista, os ensaios mais sofisticados, mas a grande parte do Brasil não está sob o domínio das rodoviárias, das concessionárias. Então, se você pegar as pequenas cidades, médias cidades ou até grandes cidades, eles não têm condições de fazer uma dosagem super pave, rodar um método mecanicista. Isso é muito difícil. A gente pode dizer que tem dois extremos, então. E até mais, viu? Tem alguns casos intermediários. Então o Brasil precisa ser calibrado para cada cenário, né? Então a gente está muito distante de uma abordagem francesa, que é uma que eu tenho bastante admiração. Eles resolveram o problema deles do ponto de vista tanto de mistura quanto de ensaios mecanicistas, mas a gente está longe disso. O que nos sobra mesmo é uma abordagem mais americana, e o americano hoje trabalha nem mais com o Super Pave que a gente conheceu na faculdade. Ele já está no Super Pave 5 e na dosagem para o balanceamento. A realidade brasileira ainda é muito no empirismo do Marshall. Eu tinha um professor na graduação, não sei se o professor conhece, professor Leto, que ele falava Correto. que os americanos tinham dinheiro para fazer bastante restauração, já os franceses não. Então ele sempre falava sobre os ensaios franceses, a diferença que era feito que na França, por exemplo, era feito o ensaio da pedreira onde se ia ser utilizada no projeto. Aqui no Brasil, a gente está tendo novo método de misturamento de pavimento, medida, mas ainda carece bastante ensaio, né, professor? O que acontece? O Leto é uma referência, eu admiro muito o Leto, né? E aquela questão, eu acho que ele falava o seguinte, mais ou menos o seguinte, se eu vou lembrar. Mas você faz o pavimento para trincar, né? O pavimento tem que ser feito para durar, né? Então é uma filosofia bem diferente do que a gente tem visto no Brasil ao longo dos anos. O Medina, ele tem um valor técnico para a gente muito grande, é um salto na engenharia de pavimentos do Brasil. Ele exige, para poder rodar, ensaios mecânicos, então modo de resiliência das camadas geotécnicas, das misturas cimentadas, ensaio de formação permanente das misturas geotécnicas, né? E uma vantagem é que você não precisa, no meio de dimensionamento, ter a mistura asfáltica. Você escolhe a classe da mistura e depois você direciona a dosagem. Aí o cara da dosagem vai chegar nos parâmetros mecânicos dessa mistura. Só que quem for fazer a dosagem tem que ter condições de fazer uma vida de fadiga, condições de fazer um flow number, né? Onde é que está a questão? Que a fadiga do Medina é o diametral e não é o melhor ensaio. Eu fiz parte lá do grupo do Medina em 2015. Qual que é a intenção de começar com o diametral? É facilitar que o Medina se dissemine no Brasil, né, no diametral, porque é mais fácil. Mas não é o melhor ensaio. O melhor ensaio seria Vigota, né? Só que é mais sofisticado, é mais custoso, então seria mais difícil de permear pelo A Brasil. gente tem carência de equipamentos ainda, professor, de laboratórios Só tem, espalhados. só tem, porque, como eu te falei, as concessões elas estão num nível muito diferente. Elas têm ali condições de
comprar, fazer e manter equipamento. É muito mais do que uma universidade. Às vezes a dificuldade nem é só comprar, mas treinar técnico, depois a manutenção e equipamento. E fugindo desse universo de universidade e fugindo das concessões, como é que vai fazer esses ensaios sofisticados? É muito difícil. De qualquer modo, se você souber fazer, por exemplo, uma dosagem Marshall bem feitinha, conseguir fazer, por exemplo, uma dosagem Marshall com algum parâmetro mecânico, é melhor do que não fazer nada. Tá? Então não precisa desesperar, eu só vou fazer Marshall volumétrico. Não, dá um passo a mais e estuda também ali algum parâmetro mecânico. Dá para fazer. E tem algumas condições que eu posso considerar no projeto para melhorar, além dos ensaios? Não, tem que considerar muita coisa, porque cada projeto vai ser um projeto único, porque as variáveis são diferentes. Fazer um projeto para Curitiba não é a mesma coisa que fazer para Manaus. Professor, eu tive uma experiência de trabalhar na Espanha e uma das coisas que eles tinham bastante de diferente, que quando trabalha na Espanha, você trabalha para a Europa inteira, né? Uhum. Era a quantidade diferente eh, de asfalto, né? De Uhum. vários tipos, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem poucos, né? Uhum. Será que estaria na hora da gente se modernizar e trazer novos materiais? Como o senhor falou, tem Curitiba, é diferente, por exemplo, de Recife. Tá faltando CAPs diferentes? Não, eu acho que o que tem, a gente está bem servido. O problema é saber fazer e saber onde você está fazendo. Não adianta você escolher o melhor CAP do mundo se você não sabe o que está fazendo. Se não tiver uma usina bem calibrada. Então, assim, percebe que tem muita coisa para ser resolvida antes de eu Sim, pensar em variar o tipo de asfalto? sim. Primeiro, eu tenho que saber fazer. E eu tenho que saber onde fazer. Se eu contextualizei bem o cenário, aí que eu vou pensar talvez em, vou fazer mais tipos de asfalto, né? Mais soluções. Primeiro fazer o que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, depois a gente pode pensar em ampliar o número de quantidade de variações de asfalto. Professor, a gente está vendo bastante problemas em asfaltos, principalmente em aeroportos. Uhum. O que o professor atribui isso, assim? Falar da minha experiência, tá? De novo, uma delas foi usado o que era de melhor. O melhor asfalto, o melhor agregado, super pave, estudo de forma pelo super pave com imagem, e deu errado. Por que deu errado se usou o melhor material, o melhor método, o melhor engenheiro? Porque não analisou que essa pista, que essa mistura de pista de pouso e decolagem estava em cima de uma estrutura muito flexível. E, inclusive, a mistura antiga funcionou bem, durou 20 anos. E foi dosada com o Marshall. Então, o que adiantou você ter a melhor ferramenta, mas não Se não dá o resultado. contextualizar? Não, você tem que saber, eu estou aonde, para quem é, quem vai usar, qual que é o clima. Se você tiver o contexto, a tua margem de erro é reduzida exponencialmente. Uma coisa que o professor falou que é interessante, se durou 20 anos e funcionou bem, por que mudar, né? Não, e como que você explica para o gestor que com toda essa tecnologia, com todo o investimento que ele fez, durou 2 anos e a outra durou 20? Então, é complicado. De novo, não adianta você ter uma Ferrari e só saber andar de Fusca. Verdade. E tem muito, a questão dos aeroportos, tem muito problema também das janelas fechadas, né? Que tem que emitir no TAM e não dá para compactar tantas vezes quanto for necessário, que já tem avião chegando e precisa pousar. Então é uma questão complicada, né? Uhum. Mas a gente pode dizer então que hoje a tecnologia dos pavimentos no Brasil está mais atrelada às concessionárias, então. O desenvolvimento que a gente tem hoje, muita coisa é graças ao investimento de concessionária, tá? Inclusive, se a gente pegar em termos de federais, que você tem a parceria ali da ANTT, o RDT, isso fomenta muito o desenvolvimento tecnológico das nossas misturas asfálticas. Sem isso, a gente estaria pior, bem pior. É, voltando um pouco sobre o Medina, que muitos alunos sempre me perguntam. Professor, a questão do Medina a gente não tem muitos ensaios para utilizar. Ele está acabando sendo empírico também, né? Porque eles estão pegando dados de. Felipe, te falo assim, É. sem ensaio você não roda. Uhum. Se você está assistindo aí, for rodar o Medina, baixa o Medina, você não usou. Você vai chegar lá, vai abrir a janela do Medina,
você não consegue rodar, porque você vai lá, clicar na camada, selecionar material. Vai ter uma lista de materiais. Nenhum daqueles materiais é o seu. Você não Pois pode é, escolher de maneira aleatória. Você tem exato. que ir lá, clicar em projeto e inserir os parâmetros da tua mistura ou do teu solo. Se você não fez ensaio, você não roda Medina. O Verdade. que você consegue rodar? É uma verificação mecanicista no pacote do AMC. Porque o Medina tem três programas. É o Beck Medina, o AMC e o Medina. O que o pessoal faz é uma verificação mecanicista. Que aí você entra com o Poisson, entra com o módulo e calcula deflexão, calcula deformações, tensões. Mas o Medina, propriamente dito, não dá para fazer sem ensaio, não. Tá certo. É que muita gente daí utiliza ensaios de livros, enfim. Não tem como. Não tem Não, como, né? não tem porquê. Se você for lá, solo de subleito, você tem que entrar com a deformação permanente. A deformação permanente, ela pede pelo menos 3 ou 4 parâmetros que definem o modelo. Você vai puxar isso de onde? De uma literatura qualquer? Sim, Sim, de verdade, não faça isso. tá. Tá bom? Fica alerta aí pra turma. Não, isso é muito importante. Porque tá todo mundo, é um método novo, vamos utilizar, mas não adianta utilizar se não tem os dados, né? Não, de novo, voltar pra É, Ferrari. É igual de Ferrari botando álcool na Ferrari. com certeza. Professor, e outra questão assim que os alunos sempre perguntam assim, quero me especializar em pavimentação. Quais que seriam os caminhos, seu conselho aí para quem quer trabalhar com pavimento? Eu digo o seguinte, a faculdade é muito, muito, muito pouco, tá? Eu acho que por exemplo, pós, ela entra onde o ensino não consegue alcançar, tá? A faculdade você sai perdidão, né? Então, é necessário você buscar um curso de especialização, né? É o primeiro caminho. Porque a faculdade não tem capacidade nem de tempo, nem de recurso para formar um especialista. Então, se você quer seguir essa área, não tem jeito. Você vai ter que buscar um curso de especialização. Esse curso vai te dar um ferramental para você ser um engenheiro diferenciado de mercado. É o caminho. E hoje como é que tá a demanda, como é que o professor enxerga a questão de mercado para projetistas de pavimentação? Como- Estão caçando a laço. Tá faltando operador de máquina, tá faltando desenhista, tá faltando engenheiro, tá faltando projetista, tá faltando tudo. Tá? E o pessoal às vezes não sabe, mas o salário de operador de máquina é algo Ó, que muitas em pessoas... 2006, Felipe, o nosso encarregado não, o nosso operador de patrol ganhava acho que R$ 3.500. Na época, acho que era 10 salários. Na época. Tem casos hoje de operadores que ganham mais de 40 mil reais, que eu sei. Então, aí, tá vendo? Então, Não, pior que é o seguinte, tem um aluno que às vezes o cara tá saindo da faculdade, salário bom pra mim é 20 mil, tal. Mas o cara não sabe fazer nada da vida. Acabou de sair da faculdade, né? E aí aparece uma vaga de técnico, de laboratório. Não quero porque eu sou engenheiro. Cara, é uma porta de entrada. é uma forma de se especializar, ganhar um conhecimento, né? Isso, não dá para começar por cima. Então começa por baixo. Então falta gente em todos os níveis. E o que acontece? Muita gente manda o currículo para mim. Eu fico com vontade de ajudar, porque a pessoa está precisando, e a pessoa, tá querendo, né? Querendo. E a empresa, por outro lado, às vezes ela precisa de alguém pronto. Alguém que sente na cadeira e resolve o E problema, né? resolve, porque a empresa vamos, né? E a pessoa está querendo aprender, está querendo entrar, e a empresa precisa de alguém formado. É um conflito também nesse sentido, né? Quando a empresa tem a capacidade de formar no seu perfil, que tem tempo, ótimo. Aí surge outro problema, né? Você forma o camarada, ele fica bom, vem outra empresa e leva ele. Que acontece bastante comigo. É. Mas... Então, assim, é um problema também. Por isso que é importante a pessoa se especializar e ficar envolvida, porque a sorte procura quem está pronto. E eu fico triste também, porque a pessoa fica lá tentando, mandando currículo para mim, mas ela não tem requisitos que atendam a demanda. Muitas vezes tem que ter uma proatividade, né? No sentido Também, de ir atrás das coisas, verificar. Eu sempre falo para os alunos também que hoje existem muitas vagas em aberto no Brasil para profissionais que falam inglês. E menos de 2% dos engenheiros no Brasil falam inglês. Então, vou te falar, a minha esposa ali tem
um curso de inglês online, né? Sim. E é por ligação. Quando a pessoa, já aconteceu conosco, fala que é engenheiro, que trabalha numa empresa grande e não quer fazer inglês, é sinal que o cara não quer crescer. Ele tem medo de crescer, porque crescer dá medo, né? Dá medo, mas tem as suas vantagens, né? Isso, então assim, tudo que é novo dá medo. Então não adianta você querer crescer, mas não tomar a primeira ação, tomar a primeira atitude. Você tem que estar sempre se desenvolvendo. Né? Tecnicamente, você tem que estar sempre se especializando, mas não basta a técnica. O que o mercado precisa? Eu preciso de alguém que tem inglês. Então, vamos fazer o inglês. Precisa de alguém que entenda de gestão. Então, faz um curso de gestão também. Precisa de alguém, faz um curso. Olha o que o pessoal está fazendo. E muitas vezes o pessoal, eu preciso ter tudo isso, mas não precisa. Começa com um curso, depois vai Sim, fazendo outro. você não dá conta. Sim, exato. Então, por exemplo, quando comecei a minha carreira, eu sabia o quê? Nada. Como é que eu fico bom em alguma coisa? Fazendo. Então, eu falo o seguinte, ninguém é bom naquilo que faz pouco. E a pessoa tem que começar de baixo também, né, professor? Eu, quando fiz Sim, estágio na obra da 101, eu cheguei a lavar a Kombi da empresa. mas é. Então, hoje em dia já chega o pessoal, parece que tá fazendo estágio que é uma secretária já para ficar. Mas eu tô te falando, o guri tá lá com 22 anos, 23, Sim, quer ganhar 20 mil? O que você sabe fazer? pois é, Nada. O que você fez na faculdade? Nada. Então, como é que você vai ganhar 20 mil? pois Mas é. você apareceu um serviço para técnico. Por que você não pega? Porque é técnico. Vai se especializando, né? E assim, conseguiu entrar no estágio, absorve o máximo possível e, paralelo ao estágio, faz um curso. E o importante, pessoal, não deixar para fazer o estágio no final, né? Porque... Eu te falo, Felipe, eu tenho 20, 23, quase 25 anos de engenharia de pavimento e quase 30 de engenharia. Por que eu tenho quase 30 de engenharia? Porque desde do segundo grau que eu faço estágio. Eu fazia estágio por dois motivos. Um, para sobreviver, porque minha família não tinha condições de me bancar. Sim. E o segundo, para aprender. Então eu sempre procurava estágio porque me dava conhecimento e me dava o dinheiro para poder pagar o meu almoço. Por que quando eu formei eu tinha de repente um conhecimento maior do que meus coleguinhas? Porque eu vivia a realidade. Esse evento do Infraroads é muito diferente dos outros. Por quê? Vocês trouxeram gente que está envolvida com o mercado e não apenas academia. Quando você vai num congresso puramente acadêmico, tem coisas que não são aplicadas à realidade. É muito bonito, é muito sofisticado, é muito interessante de Mas não ver. funciona na prática, às vezes, né? Você nem sabe se funciona, porque não foi para a prática ainda. O que vocês trouxeram aqui é diferente. Estamos fazendo. Eu não sei explicar ainda, talvez, né, onde vai dar, mas a gente está fazendo. Isso tem muito valor. Então eu fiz algumas perguntas também hoje no evento, por quê? Porque eu quero saber onde vai chegar, onde é que a prática está querendo chegar e resolver com isso. Então é diferente do mundo acadêmico. Essa junção que vocês trouxeram é única. Tá certo. Bom, professor, queria agradecer bastante pelo nosso bate-papo aí. E sua palestra foi excelente. E queria deixar o professor fazer as considerações finais aí. Finais, eu acho que é iniciais para o futuro. Certo, é verdade. Não são finais, não, pessoal, é inicial para o futuro. Eu estou muito contente, eu dou parabéns de novo para vocês, porque eu sei que não é fácil. Então, até a gente estava batendo papo ali, né? Ô, Felipe, não sei mais se você consegue, não, porque é muita energia gasta, é muito difícil. E se não existissem essas dinâmicas e iniciativas, a gente estaria ainda no mundo online, cada um na sua caixinha, não teria essa troca de ideias, porque é muito diferente o presencial do online, então parabéns por isso. Quem perdeu, perdeu de verdade, tá, pessoal? Sinto muito, vocês perdendo um evento incrível. Mas ano que vem vai ter de novo. Já deixa aí, né, programado, maio do ano que vem, já deixa programado aí o pessoal, porque se você perder o primeiro, não perca o segundo, tá? Isso aqui é incrível. Obrigado, professor. Obrigado, Felipe. Show de bola. Obrigado.